Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 13º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Lucas nos apresenta neste trecho do capítulo 9, o momento em que Jesus caminha para Jerusalém, antes de ser levado ao céu, diz o texto. Estando chegando o tempo de Jesus ser levado ao céu, ou seja, concluir a sua missão, voltar para o lugar de onde ele veio. Mas é claro que ele não voltaria sem cumprir a sua missão. E quando o Evangelho nos fala que ele parte para Jerusalém, Jerusalém é o lugar da realização da sua entrega, da sua paixão, morte e ressurreição. O Evangelho fala ainda que Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Isso significa que ele estava completamente consciente do que estava para realizar, consciente da sua escolha, consciente das consequências desta escolha e determinado a salvar o povo de Deus. Na tradução original do grego em que foi escrito o Evangelho de Lucas, este texto original fala que Jesus enrijeceu o rosto, a fisionomia. Isso significa tomar a firme decisão. Levou muito a sério a proposta, a missão que Deus lhe deu e por isso caminha. Neste caminho, Jesus, como em outras vezes, encontra resistência, encontra também a falta de admiração por parte de alguns. Era costume naquele tempo que aqueles que caminhavam a pé ou mesmo a cavalo encontrassem hospedagem na casa daqueles que encontravam pelo caminho. E os discípulos de Jesus foram à frente para preparar para Jesus a hospedagem num povoado de samaritanos. E nós sabemos que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Por isso, quando souberam que se tratava de Jesus e que Jesus iria para Jerusalém, rejeitaram oferecer hospedagem para Jesus. E aqui nós temos a grande tentação dos discípulos de Jesus, João e Tiago, que movidos pelo poder de Jesus, encantados com a missão, cometem um grande equívoco. Senhor, o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para destruir este povo samaritano que o rejeitou, que não quer oferecer hospedagem para o Senhor? Então vejam a tentação de querer destruir aqueles que nos rejeitaram, destruir aqueles que foram opostos à nossa proposta. E é claro que Jesus não caminha nessa direção. O caminho de Jesus é de amor, é de misericórdia, é de perdão. Por isso, Jesus precisa imediatamente repreendê-los, mesmo porque eles nem tinham poder para fazer descer fogo do céu, nem tinham poder para fazer o mal contra aquele povo, porque o mestre não faz o mal. O mestre, por onde passa, faz o bem, anuncia a boa nova do reino, convoca, capacita, envia discípulos preparados para a missão. E é claro que quem deseja vingança, quem deseja o mal, quem pratica a violência, não tem qualquer sintonia com o projeto de Jesus. Vejam que a atitude de Jesus é de ir para um outro povoado, não parar naquela resistência, naquela rejeição, não parar naquela mágoa, naquela angústia, mas partir para um outro caminho, para outra casa. Foi rejeitado no povo samaritano, mas poderia ser acolhido por um outro povo. E aqui temos o grande aprendizado de não pararmos nas mágoas, nos rancores, nas tristezas, porque as mágoas só fazem mal para nós mesmos. E temos este costume de ficar ruminando alguém que nos criticou, alguém que falou mal da nossa pessoa, alguém que não concordou com algo que foi proposta de cada um de nós, e por isso caímos na grande tentação de querer mandar fogo sobre o outro, querer destruir o outro, a reputação do outro. Jesus nos ensina a seguir adiante. E vejam que o Evangelho de Lucas, neste caminho para Jerusalém, fala de 3 pessoas que encontraram Jesus. Um que se ofereceu e outros 2 que foram convocados por Jesus. Então veja, no primeiro que Jesus encontra neste caminho, alguém se oferece depois de ouvir a firmeza de Jesus,
Depois de estar diante daquele que tinha fama e prestígio entre todos os povos, ele se oferece empolgado por ver Jesus e seus discípulos, e por isso diz: eu te seguirei para onde quer que fores, Senhor. E Jesus lhe responde, depois de ter testemunhado a rejeição da sua pessoa na hospedaria naquela região dos samaritanos: as raposas têm tocas, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está falando que a missão do verdadeiro discípulo não é uma missão confortável, não é um caminho largo, é um caminho estreito, um caminho exigente. E quem está acomodado, quem está acostumado com facilidades, não pode seguir neste caminho. Então não era suficiente apenas dizer: Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor for, porque poderia acontecer de desanimar. Esse discípulo poderia desanimar na primeira rejeição, na primeira tribulação. Então Jesus está falando que o seu reino não é um reino de conforto, é um reino de trabalho, de levantar cedo todos os dias, de lutar pelos seus ideais, de ter convicção da missão, de ter firmeza na decisão, de ter um discernimento capaz de dar passos suficientes em direção a Jerusalém. Então o texto não fala se este que se ofereceu seguiu ou não Jesus, mas Jesus disse logo: este caminho é um caminho desafiador. Disse Jesus ao outro: segue-me. Aqui é Jesus que convoca. E este responde: Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. E a resposta de Jesus: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Foi o próprio Jesus que convocou. Pegou de surpresa alguém que caminhava com ele para segui-lo. Mas este logo encontrou uma desculpa: eu preciso trabalhar o luto do meu pai. Meu pai morreu e eu preciso enterrá-lo. E a resposta de Jesus: enquanto você não vencer este luto, enquanto você não superar essa morte, você vai permanecer morto como este que morreu. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E quantos são, irmãos e irmãs, os lutos que carregamos ao longo de nossas vidas? Algum parente, algum familiar muito próximo morreu, e por falta de determinação, de consciência do ciclo natural da vida, nós morremos juntos com quem morreu. Então Jesus está pedindo: deixe que os mortos enterrem seus mortos, como se dissesse: você permanece vivo, e atrás de mim eu preciso de discípulos vivos, não de pesos mortos para atrapalhar a missão. E quantos são os pesos mortos que carregamos atrás de nós? Os pecados, a vida antiga que deixamos, mas que somos sempre tentados a olhar para trás. Então, num terceiro que também se oferece e diz: eu te seguirei, Senhor, este terceiro diz: mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Vejam que cada um deles tem ainda alguma reserva, nem todos estão livres para servir. E mais uma vez a resposta e o estímulo de Jesus: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem se converte, quem deixa a vida de pecado, mas está o tempo todo olhando para trás, querendo voltar para a vida antiga, não está apto para o reino de Deus. Então vejam quantos estímulos para a missão e quanta força o Senhor Jesus nos desafia para o seu seguimento. Jesus deixou sempre claro que não seria fácil segui-lo, que não seria uma missão fácil ser discípulo ou discípula dele. Na primeira leitura do livro dos Reis, Elias joga o manto sobre Eliseu. Jogar o manto, transmitir o cajado, significava passar a missão para Eliseu, porque Elias estava também para ser arrebatado aos céus, estava para concluir a sua missão e precisava transmiti-la para outra pessoa, e essa outra pessoa era Eliseu. E curiosamente, como no Evangelho, Eliseu pede também para se despedir dos seus pais, para pelo menos dar um beijo no pai e na mãe, despedir-se deles e pedir a bênção. Elias concede esta graça a Eliseu para fortalecê-lo na fé, mas pede para que ele não perca o foco da missão. Você pode voltar
mas venha cumprir a sua missão. E assim Elias o faz. E além disso, oferece também as suas juntas de boi, a sua herança, para que ela seja oferecida a Deus, porque tinha foco na missão. Na segunda leitura da carta aos Gálatas, São Paulo anima esta comunidade a viver verdadeiramente a liberdade que Deus ofereceu. E por isso o texto diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo aceitou morrer na cruz. Não podemos mais ficar escravizados pelos pecados, pela vida antiga. Cristo morreu por nós e eliminou definitivamente os pecados. Então cabe a cada um de nós viver desta liberdade e não confundi-la com libertinagem, não confundi-la com as ilusões deste mundo, mas estar sempre disposto a viver em conformidade com o que o Cristo nos propõe. Então São Paulo, com muita determinação e consciência da sua missão, faz essa proposta: meus irmãos, não vivemos mais no jugo da escravidão. Não podemos deixar-nos amarrar pelo pecado, porque foi o Cristo que nos libertou. E se Ele nos libertou, Ele nos convida a uma vida de santidade, nos convida a deixarmos-nos mover pelo Espírito Santo. Então estejamos atentos a esta tensão que existe entre a carne e o Espírito. O Espírito nos fortalece e nos anima. A carne nos ilude, a carne mente. Então conseguimos aumentar a potência do nosso espírito na medida em que rezamos, na medida em que amamos e perdoamos. Por isso, logo em seguida, São Paulo fala aos Gálatas desta missão: amarás o teu próximo como a ti mesmo, procedeis segundo o Espírito, não satisfazeis os desejos da carne. Não deveis satisfazer os desejos da carne, porque eles nos corrompem, nos afastam da missão e nos fazem tirar os olhos que estão fixos em Jesus e colocar os olhos no pecado. Então rezemos ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, pedindo a Ele que nos dê este espírito de sabedoria, esta firme decisão de nos entregarmos a Ele, de estarmos aptos para o seu reino, de lutarmos contra o pecado e, como ouvimos no salmo desta liturgia, que permaneçamos sempre com o Senhor ante os nossos olhos, pois se o temos ao nosso lado, não vacilamos. Se o temos ao nosso lado, não cometeremos equívocos, mas estaremos sempre dispostos a fazer a sua vontade, iluminados pelo seu amor, fortalecidos na missão e com a garantia de que um dia herdaremos todos o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.